TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estarmos em vossas casas, tá certo? Com o programa Enfoque Espírita, que é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. E aqui ao meu lado está o nosso amigo, irmão e professor, diga de passagem, Carlos Gama. Gama, como é que você está, Gama? Refutando a eleição de professor, que eu preferia que não se falasse assim, mas se comentasse apenas do amigo e espírita dedicado. Isso eu gostaria de ser reconhecido, porque é o que eu posso fazer já na idade que estou. Perfeito. Mas a verdade é que eu quero trazer meu irmão, também de lá de Manaus, e que está sendo reconhecido em Manaus até pela imprensa, e os produtos dele são, a caridade dele é toda pessoal da empresa que ele tem. Certo. Ele é exportador, e então ele está sendo muito reconhecido lá pelas pessoas que o conhecem de perto, pelo trabalho de assistência social. Porque a doutrina espírita, eu sempre frisei para ele, fora da caridade não há salvação. A gente não evolui sem a caridade. Perfeito. Enquanto a gente tiver a mão fechada para o pobre, para outras pessoas, pode estar tranquilo que a doutrina espírita aceita, mas não recomenda essa atitude. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a indicação da gente. Perfeitíssimo. Então, se a casa aceitar também aqui, a gente pode oportunamente trazê-lo de Manaus aqui. Claro. Ele já tem falado lá na cidade há muito tempo. Tenho certeza que será uma visita importantíssima de Manaus para cá. Vamos trazê-lo, sim. Ele tem uma grande indústria lá. Isso. Então, pessoal, só algumas informações. O programa Enfoque Espírito aceita sugestões, reclamações e também perguntas, claro. É só vocês enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser assistido pela internet www.tvc.com. Pode ser acessado também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e pelo Instagram também, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que este programa Enfoque Espírita, assim como os demais programas deste canal 16, Correio da Manhã, é veiculado também em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Tá certo? Então, agora passemos agora a nossa leitura de Palavras de Vida Eterna, capítulo 48. Tá Antes, certo? Vec Miller, você me permitiria? Você mostrou uma parte muito importante deste programa e da própria emissora também. Certo. Mas eu gostaria que entendessem o seguinte. Você poderia ler a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, por favor? Deixa eu pegar aqui rapidinho. 982. 982. Eu leio a pergunta, tá ok? Por que insistimos tanto na divulgação da doutrina espírita? Primeiro que a doutrina espírita não condena as outras religiões. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Porém, vejam só que coisa linda, mesmo dentro da doutrina espírita e com este mesmo pensamento. Então a pergunta 92 é o seguinte: será necessário que professemos o espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado em nós a nossa sorte na vida futura? Você leia para a resposta. A resposta.
Então é necessário que, se a gente professa o espiritismo, precisa ser espírita para se salvar? Não, não é possível. Então diz assim a resposta da pergunta 982. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Importante agora, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. É uma maravilha isto. E tem você vê aí, eu posso mostrar mais alguma coisa para você ver como se completa. Sim. Apenas com mais uma resposta. 642. 642. É pertinho, 300 antes. 642. Livros publicados pelo senhor Allan Kardec, Isso. em Então, 1857. para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta. Não. Cumpre-lhe fazer todo o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ora, meus irmãos, por que estamos aqui pregando? Mais do que nunca, um país necessitado, pessoas que passam necessidades materiais, de médico, de saúde, de acompanhamento, de comida mesmo, em várias partes do país, daí as nossas leis assistenciais. É importante dizer o seguinte, que é importante não é ser dessa ou daquela religião, mas é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Se fez isso, então pergunta, então é necessário para ser espírita, para se salvar? A resposta é não. Não. Não precisa, mas precisa amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isso é o que nós insistentemente mostramos aqui. Perfeito. Tá? Perfeito. Para deixar bem claro, o nosso programa não tem outra finalidade. Perfeito. Então, pessoal, nós estamos no capítulo 48, né? Palavras de vida eterna, vindo de Emmanuel através de Chico Xavier, que diz o seguinte. Título: O dinheiro e atitude. Abre aspas. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo. Vamos encontrar isso na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que Emmanuel discorre a respeito deste versículo. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo. Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. De forma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafio nos cofres da usura. Algemado, a inteligência perversa transforma-se em arma destruidora e, extorquindo as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em culto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem.
orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam e conduzindo aos círculos de aflição. É cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda quem envelhece o homem, e sim o homem que a envelhece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que ele, na íntegra, quer dizer a respeito do dinheiro? Nós trabalhamos e ganhamos o nosso sustento. Dali, desse sustento, nós vamos comprar o nosso necessário. Mas o problema todo não é você ter o dinheiro, é como você vai usá-lo. Nunca deixando quantias enormes paradas. Por quê? É simples. Porque ali está exatamente muitas outras coisas que poderia fazer você em favor de terceiros. Claro, você monta uma fábrica e você vai utilizar aquele dinheiro que você tem através da fabricação de produtos, e aquele que trabalha tem o direito do salário, claro. Aí você vai movimentando, aí movimenta toda a economia do país. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam dessa forma. Acha que seria sempre bom você ter milhões, bilhões de qualquer moeda dentro do seu cofre. Você vai fazer aquilo com o quê? Só que quando você deixa o seu corpo, você vai para um lugar onde todos são iguais. O seu corpo. Vocês sabem onde é. O que vai ficar? Você vai deixar a herança. Essa herança pode ser boa ou má, porque aqueles que vão herdar começa uma briga ferrenha o que está dentro do cofre. Você fez uma coisa boa? Fez. Não usou adequadamente. Só que deixou um problema para os seus descendentes, que é a briga. E isso aí, gente, não é bom. Vamos continuar, né, Sr. Gama? Você gostaria de falar antes agora? De falar alguma coisa sobre o tema principal dos nossos encontros aqui. Sim, por favor. Então, que você fosse para a página 233, se quiser pode fazer alguma consideração sobre esse livro, de quem ele é e tudo mais. Então, a questão aqui é do número 110. Tá? Por favor, leia. Vejam, meus caros amigos, nós estamos enfatizando aqui o quê? Como a doutrina espírita, em todos os seus livros, ensina que é necessária a caridade. A caridade é essencial. Tanto que a explicação é essa: fora da caridade não há salvação. A gente fica rastejando toda vez que reencarna. Por quê? Porque permanece no mesmo estágio moral. Perfeito. Você vê como a coisa é tão importante que na primeira e segunda parte de O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, então o Livro dos Espíritos, ele fala uma série de coisas, muitas coisas, mas a primeira parte e segunda parte é tratada sobre o que é o Espiritismo propriamente, para você saber como é que ele se comunica, etc. Mas a terceira parte em diante, tudo é a respeito da caridade. Sim. A terceira e quarta parte, que são 4 partes, né? Então, em função disso aí, você está diante da expressão máxima da força da caridade. Leia isso aí, é pequeno. Então, pessoal, olha, vinha de luz, tá certo? Isso aqui de quem é? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier.
A coleção é Fonte Viva. Vamos lá. Item 110 deste livro. Caridade essencial. Abre aspas. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Onde nós encontramos isto? Na Bíblia. Segundo João, capítulo 1, versículo 6. Então, Emmanuel discorre dessa maneira. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos divinas. Perdão, as bênçãos do Senhor. Por quê? Fé, esperança e caridade. A maior delas é a caridade despretensiosa, não é isso, Gama? Vá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. 886. Já que você vai falar de caridade, fala isso aí. Vamos lá. Perfeito. 886. Vamos lá. Qual o título? O título é Caridade e Amor do Próximo. Então, estamos procurando fazer com que surja amor no coração de todos os homens. Perfeito. Independente da sua religião. Ah, sim. Não precisa ser espírita para se salvar. Isso. Mas tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Exato. Perfeito. Se você tem isso, você está muito bem melhor do que eu, ao chegar no mundo espiritual. Tá com certo. certeza. Então, a pergunta 886 é a seguinte. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha só, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que coisa maravilhosa. É só isso. O Espiritismo só quer isso de você. Não quer que você seja espírita. Nós não estamos aqui para convencer, meu irmão, você seja quem for, ou você é minha irmã, a ser espírita. Não precisa. Mas faça com que a sua personalidade assuma isso. Ser bom para com todos. Indulgência quer dizer, você perdoa todos para com as imperfeições dos outros e, mais uma vez, perdão das ofensas. Ah, sim. Tá? Indulgência é você ajudar os outros materialmente. Tá? Exato, então, perfeito. E o que é perdão das ofensas? É você não se ofender, entender que aquele irmão que te ofendeu, às vezes no trânsito, às vezes fora do trânsito, às vezes num mau negócio que você foi prejudicar, isso. Mas haja como perdão, não vai se vingar dele, Perfeito. que aí não seria uma atitude aprovada. Perfeito. Então, nós vemos que esse título, Caridade, Amor ao Próximo, você vai encontrar também na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ok? Só para vocês situarem como as coisas se encaixam adequadamente para o nosso entendimento. E por que nós batemos tanto isso? Família, pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Acontece que, na época, os livros não foram escritos, na época que Jesus estava vivo, porque não dava tempo. Depois que ele faleceu, ainda décadas depois, logo começou a publicação. Então, essa publicação remota ainda, porque não tinha ainda, como nós temos hoje, a indústria apta a divulgar tudo aquilo. Então, tudo que Jesus ensinou veio ser compilado, como a própria instituição de alguma melhor dizendo assim, o conteúdo de algumas instituições religiosas foram baseadas depois, às vezes, 200, 300 anos depois, vai saber quando foi feita a Bíblia. Exatamente. Então, muita coisa ficou de fora. A doutrina espírita veio quando as condições estavam aptas a ser assimilada. Claro que há muita resistência, porque as pessoas que não entenderam pensam que o Espiritismo veio para ser mais uma coisa que a gente formasse uma instituição religiosa. Não precisa de instituição religiosa. Nós precisamos de divulgação. Essa emissora está cumprindo isso. Então, tem a sua parte econômica, etc., mas tem também essa parte abre para nós, para que a gente possa trazer o movimento de Jesus como ele realmente era. Perfeito. Tá? Não tinha outra opção na época.
Pois é, seu Gama, nós estamos em cima do... já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Certo. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Vamos lá, Weckmiller. Vamos lá, meu caro Alô, irmão pessoal. Weckmiller. Com você a palavra. Isso. Voltando o programa Enfoque Espírita em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre a vinha de luz. Não é isso? Em seu capítulo 110, que é uma dissertação a respeito, vinda de Emmanuel, a respeito da caridade essencial. Vamos lá. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Tá certo? Gama, por favor, peço apenas que você faça o seguinte. Leia o título do livro e o capítulo que você lê, que ele é tão importante que eu te peço isso. Isso. Vinha de Luz, o capítulo é 110, Caridade Essencial. Quem recebeu? Chico Xavier. Foi Chico Xavier, vindo de Emmanuel. Isso. Então nós vemos aqui que dar pão, água e ao sedento e remédio e luz ao ignorante, mas eu colocaria um outro. Estender a sua mão e emprestar o seu ouvido para aquele que está necessitado. Porque às vezes a pessoa está tão acumulada de situações negativas, de problemas, disso, aquilo, outro. Que ele fez nessa vida ou colhendo de vida no anterior. Exatamente. Explica isso para o nosso telespectador. Isso. Então nós vemos o seguinte, que a pessoa vem até a você, começa a falar um monte de situações. Essas situações são o quê? É porque ela não tem ninguém para que a ouça, a pessoa. Claro. Então ela fica tão angustiada que quando encontra uma pessoa que está disponível para ouvi-la, ela desaba todas aquelas situações negativas que ela está passando, porque ela necessita de falar com alguém. Para você ser espírita, veja bem, Weckmiller, você não tem um sacramento, você não tem que cumprir determinados roteiros aos domingos ou a qualquer dia, não. No dia a dia, no momento da sua vida, você tem na sua frente uma coisa: fora da caridade não há salvação. E tem esse negócio de caridade, leia isso para mim, depois você me diga o que é caridade. Então tá certo. Continuando. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam
e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e o auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos, agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Esse ele é letra maiúscula, tá? Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Olha que coisa maravilhosa. Então, é exatamente o que Jesus fazia. Ele cobrou alguma coisa de alguém quando viveu lá atrás? Não. Simplesmente as pessoas chegavam perto dele assim: Jesus, me ajude. É o que nós devemos pedir sempre. De acordo com o nosso merecimento, nós receberemos, claro, porque ele mesmo diz: bata e a porta se abrirá. Pedi e recebereis. É o que diz a pergunta e resposta da pergunta 642 do livro dos 642. Você já leu ela aí agora? Já, nós já lemos ela. Hoje? Isso. Então. Vamos que repeti-la então. Para agradar a Deus? Vamos repeti-la de novo. A 642. 642. 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então ele anda bonzinho, mas ele não pratica o mal. Também ele mas também não faz o bem. Também não faz o bem, ele fica por lá. Agora, se ele não vai à igreja, não faz isso, faz daquilo. Mas, então ele tem que ser religioso, agarrado? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Claro. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha, o final é que é interessante. Ó, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Claro, gente. Tem que praticar o bem. Se alguém... Porque é fundamental. Isso aqui. Então a doutrina espírita vive obcecada, a gente tem a obsessão de convencer o nosso irmão que não precisa ir ao centro espírita. Eu não vou naquela casa não, porque ali eu não tenho confiança assim, nas pessoas. Não precisa ter. Você tem que ter confiança no seu procedimento. Pode até lá para ouvir o que o Espiritismo ensina. Uhum. Não ensina nada errado. Ensina amor ao próximo e a caridade. Sim. Se você pratica isso, você se transforma em um homem de bem. Ao desencarnar, vai ter um monte de espíritos ao seu lado batendo palmas para você. Exato. Entendeu? Perfeito. Então, isso é que a doutrina espírita vem trazer para os seres humanos e mostrar que a sua salvação, meu irmão,
não depende da minha posição, nem da posição de Chico Xavier. Não. Ele colaborou em quê? Divulgando essa verdade. Sim. Porque ele via isso espiritualmente. Eu aprendi através de leitura, que tenho lá em torno de 1000 livros à minha disposição, que nem todos eu consegui ler, porque não dá tempo. As pessoas que se transformam em espírito ficam tão felizes de tentar divulgar aquilo, porque às vezes dentro da família da gente, a gente tem filhos e nem os filhos não querem seguir. Porque dá trabalho de seguir, você tem que ter uma transformação moral. Então você vai fumar? Não, não vou fumar porque isso é errado. Não me ajuda em nada. Sim. E não ajuda mesmo. Não ajuda. Não. Mas então eu preciso fazer o quê? Eu tenho que ir a essa determinada reunião para a gente cumprir uma determinada rotina? Não. Não. Precisa fazer o bem para o próximo. Sim. Amar a Deus, fazer a caridade e exercer o perdão. Porque se você não exercer o perdão, meu caro, você não consegue viver. Você vai viver torturado. Então eu estou trocando ideia com vocês, mas apenas com o livro dos Espíritos aqui. Estou falando da lei divina ou lei natural. Qual é a lei divina ou natural? É a caridade para nós. Ensinando nós, desde o momento em que nascemos, de que realmente nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. A perfeição você só alcança através da sua transformação em um homem de bem, que ama a Deus, ao próximo como a si mesmo, que faz caridade e o perdão. Pronto! Perfeito. Então não tem demais, porque você não tem que ir a esse culto necessariamente, não tem que conversar com esse ou aquele pastor, não tem que se dedicar a uma religião, viver exclusivamente para ela, não. É importante, sim, mas é também aquela que existe demais da pessoa, porque exige que você viva voltado para ela. Muitos falham. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que nessas alturas nós temos uma lei que não é difícil de cumprir. Não é impossível, é possível. Perfeito. Veja, Weckmiller, simplesmente raciocinando com frieza, você tem que amar a Deus. Bom, pelo amor, o universo é perfeito, cheio de leis absolutamente perfeitas. Então, amar a Deus é fácil. Saber que Ele nos ama e que nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, que maravilha. Então Ele nos criou eternos, do ponto de vista espiritual. Sim. Então nós vamos ter muitas vidas físicas. Por quê? Porque numa vida só você não consegue alcançar a perfeição, Perfeitíssimo. O automóvel, quando surgiu, era aquela coisa primitiva ainda, cheia de pontos quadrados, um motorzinho fraco. Hoje é uma potência. Por quê? O automóvel evoluiu. Então o ser humano vai ficar só pegando as leis do passado? Não, ele evolui. Vamos saber também. que hoje nós podemos amar o nosso próximo, que às vezes está na rua, às vezes está nos hospitais, às vezes está na casa dele sofrendo pra caramba. Então vamos ajudá-lo através da nossa palavra, dos nossos recursos, da nossa forma de orientar o próximo e viver assim. Se nós fizermos isso, nós teremos muito melhor do que a maioria dos espíritas. É isso mesmo. Porque ser espírita só porque você vai ao centro espírita, não. Só porque você contribui para o centro espírita lá com seus 10 ou 20 reais por mês, isso não vai salvar a tua vida, não. Se você não ama a Deus, ao próximo como a si mesmo, se não faz caridade e exerce o perdão, você está faltando. E principalmente, se você sabe dessas leis, são simples, indicadas do senhor Allan Kardec, e já estava na Bíblia. Portanto, o fato é que o homem não estava cumprindo. Sim. Tá? Na Bíblia está certo, mas a gente tem que cumprir. Tem que fazer. Senão arranjar um jeitinho de sair. Tá? Então, ser escamotear, né? É exigente para a nossa transformação moral em lei de bem. Prova disso. Livro dos Espíritos. Tem 5 partes, não é, Weckmiller? 4 partes, o Livro dos Espíritos. Aliás, 4 partes. Eu quero enfatizar a parte principal. Então, as 2 primeiras partes são para explicar como é que uma ciência nova veio. Mas depois, a terceira parte, você vai falar sobre as leis morais. As leis morais. E a 4ª parte sobre como é que ela se cristaliza no nosso organismo. A prática integralmente das leis morais. Tem certas coisas que eu falei demais hoje, eu peço perdão. Mas quando me oferece a oportunidade para falar, eu realmente peço às pessoas para estar depressa com os livros na mão, porque eu tenho orgulho de dizer, esse orgulho e essa vaidade eu tenho. Eu criei uma responsabilidade para mim que me perturba. Então é o quê? Eu tenho perto de 800 livros espíritas. É muita coisa. Então eu tenho 2 estantes grandes
Uma principal, que são as obras do Chico, Kardec, Divaldo, etc. E vem então pessoas como Divaldo Pereira Franco, que entregou a vida dele, ele está vivo aí entre nós. Tá. Já formou mais de 5.000 pessoas com orientação espírita, né, fazendo a caridade, exercendo o perdão. Isso é difícil de viver assim, mas traz uma coisa importante, a paz da consciência. Dele, exato. E amado por Deus e pelos próprios. Não é à Porque toa, Deus nos ama. não é à toa que ele tem todo o aparato através do merecimento da espiritualidade superior, né? Exatamente. Então a ele foi atribuída uma mediunidade extraordinária que a própria ONU reconhece hoje, e ele está vivo, 90 e poucos anos. 96. Educando crianças de uma forma continuada na cidade de Salvador e sendo admirado na ONU e em outros lugares. Exato. Então, isso eu quis, digamos assim, enaltecer no dia de hoje, para que a gente veja que esse programa, por exemplo, se esforça para que, no meu caso, esconda as minhas imperfeições, que elas existem ainda do ponto moral. Às vezes eu estou angustiado, triste, nervoso. Mas eu devia estar calmo, tranquilo, feliz. Ainda não cheguei nesse ponto. Mas um dia de chegar. Se não for nessa, vai ser na outra vida. Porque que tolice. Teve um cidadão que encontrou comigo, ali na altura do começo da rua Paulo Barbosa. Ele disse, o senhor trabalha por aqui? Eu digo, eu vejo o senhor realmente, na época, trabalhava realmente lá. Aí ele foi e disse assim, bem, como é que o senhor pode achar que certas coisas ensinadas pelos espíritos são verdadeiras? Eu digo assim, porque o senhor, se ler, estudar e comparar, o senhor vai ver que eu não te peço para você ser espírita. Peço para o senhor se transformar em homens de bem, que ame a Deus. Onde é que está isso? A pergunta 982. O senhor lê e vai ver. Amar a Deus, tá? Ao próximo como a si mesmo, fazer caridade, assim, o senhor faz isso, então não venha me perguntar. Bom, então eu vou estudar dessa forma. Eu digo, estudo, mas principalmente a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é ali que é a parte moral que começa. Aí depois a gente pode conversar. Ele depois disso passou a me cumprimentar, e eu até brinco com ele, digo para ele, quando raramente o vejo, agora nem tenho visto tanto. Então realmente as pessoas procuram o quê? A verdade. O que procuravam também em Jesus? A verdade. Jesus não fundou ali na hora uma crença em que tinha que ficar vinculado a ele, a atos, etc. Não, ele procurou transformar as pessoas que estavam ali em amar a Deus e ser homens de bem. Exato. Tá? Que fazia caridade e exercia o perdão. E ajudava o próximo. Eu tenho visto isso com pessoas mais próximas de mim, até moradoras de outras cidades. Então, quando ele está cheio de dúvidas, ele me telefona chorando. Eu digo, não precisa chorar, está tudo ao seu alcance. Agora, como é que você vai fazer isso é que eu não sei. Eu sei te ensinar, tá? E tento fazer o que eu posso dentro das minhas limitações, até porque também já estou entrando na área dos 90, né? Aí, Gama, tem aquilo que ajuda-te e o céu também te ajudará. Exatamente. Então, são essas citações que a gente vê que, digamos assim, a justiça divina recompensa fornecendo uma vida melhores condições para que a gente possa estudar. Exato. Porque não é porque você leu um livro pequeno ou umas citações que você se transformou em homens de bem. Não, não. É complicado. Através dos seus atos. É difícil. Por isso que a terceira parte, o Livro dos Espíritos, fala, o título é As Leis Morais. Então, meu irmão, o esporte é muito bom, entendeu? Os passeios são muito bons, tudo é bom para a sua saúde física e mental. Porém, a transformação em homens de bem, como Deus quer e como Jesus veio representando Deus e também nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. Exato. Que eu tenho gravado na cabeça porque eu não esqueço, não consigo deixar de ver em mim defeitos que nos outros eu não vejo, mas em mim eu vejo. Porque eu também ainda tenho muita coisa para vencer, Vequimeiro. Mas... Não me olhe como santo, não. Todos pelo amor de Deus, nós. eu não sei nada de santo. Todos nós. Tá? Eu sou um cara lutando para lutar contra as dificuldades da vida, com a saúde debilitada, mas estou seguindo em frente, Perfeito. graças a Deus. Só para complementar esse bloco, Gama, Paulo, lá na Bíblia, diz o seguinte: tudo é bom,
mas nem tudo me convém. Aí é uma citação minha. Quando for assim, posso te pedir isso como amigo que somos? Eu tenho muito prazer de chamá-lo de amigo, muita alegria. Então eu quero dizer para você o seguinte, quando for assim, cita o ponto da Bíblia, porque o nosso irmão que está do outro lado, certo. ele quer saber onde está. Perfeito. Da próxima vez você vai fazer. Eu faço isso, porque já nos sinalizaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, Gama. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, voltando o programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco, tá certo? Então, falaremos agora sobre o que, Gama, que você nos trouxe? Vamos falar sobre o que é o mal? O mal? É. Nossa, mãe. Não, começa com você vai ler e comentar. Tá começa bem. Sobre a pergunta 642. Isso nós já repetimos aí. Então, vai para a pergunta 982. De novo. Vamos voltar para ela de novo? Não. Nós já fizemos ela... 975, então. 975. Então, tá bom. 975. Vamos lá. A pergunta... Deixa eu explicar para o amigo telespectador. No mundo espiritual, nós temos espíritos avançados e espíritos atrasados. Repare que eu tenho a preocupação de jamais atacar uma outra religião. Porque a pessoa de outra religião, qualquer outra, desde que ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, que faça caridade e exerça o perdão, ele está salvo. Não precisa ser espírita. Eu estou pregando espiritismo. Exato. Não precisa ser espírita. Tem que amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isso está na pergunta 982, mas também está na pergunta 975. Vamos para a pergunta 975? Então, diz o seguinte a pergunta. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Olha o que o espírito diz, a espiritualidade. Sim, isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Que culpa é essa? De não ter evoluído, não ter feito o bem, a caridade. Continuando. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência... Atenção agora. Se for bem empregada, olha que coisa, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede à escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Então você vê que cada um escolhe aquilo que vai passar. Isso. Aceita se acha que tem condições de vencer. Exato. Segue. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que não houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Olha, isso é fantástico. Então, aí tem mais adiante. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como o espírito, ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto
foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. Isso, mas tem uma notinha aí embaixo, colocada, não pelo espírito, aí pelo senhor Allan Kardec, que diz o seguinte: na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, se ele for bom, e percebe que lhe falta para atingi-lo. É qual o viajor que chega ao cume de uma montanha. Ele vê o caminho que percorreu e o que lhe falta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Exato. E você vê que, de qualquer forma, as pessoas dizem: "Senhor Gama, você praticar o bem, mas tem alguém que não tem a possibilidade de praticar o bem?" Todos nós temos a possibilidade. É mesmo? Então, vamos lá. Vê a pergunta 643. 643. Você vê que eu estou pulando dentro do Livro dos Espíritos. Para quê? Para que vocês percebam a importância do Livro dos Espíritos. Porque a Bíblia foi feita para os homens que estavam evoluídos até, vamos dizer, 2000 anos atrás. Antes disso, não tinha livros escritos. Hoje tem. Por que você tem que aceitar essa ou aquela interpretação? Vamos aceitar aquela que é coerente, preenche a razão, isso, te deixa feliz. Muito bem você, colocado. Quando encontra a doutrina espírita e você vive de acordo com ela, rapaz, você é muito bem recebido no céu e na sua própria consciência. Principalmente, Você já ouviu falar de alguém que suicidou-se porque estava com consciência de culpa? Muita gente. Muita. Mas porque ele não cumpriu a doutrina espírita. Não precisava ser espírita. Para fazer. Basta fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Exato. É isso que o homem procura durante a vida? Ou é só a Alguns sim, não, outros ou é não. só a sensualidade? A sensualidade. Ou é só o dinheiro? É o E dinheiro. quem vai adiantar o dinheiro do outro lado da vida? Não tem isso lá. Entendeu? Que adianta é o patrimônio grotesco que ele tem. Hoje ele é o homem mais rico do mundo. Na próxima vida vem um cara paupérrimo. O que adiantou? Não evoluiu. Entendeu? Exato. É simples isso. Isso é racional. Perfeito. Eu não estou te pedindo para aceitar algo que seja irracional. Uhum. Então vamos lá, vê a pergunta 643. Vamos lá. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Olha a resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Olha só, isso é misericórdia divina pura. Tá certo? Agora é importante, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Olha que coisa. E nessas alturas, Beckmeira, se você me permite dizer, eu sou insistente, até chato. Mas, evidentemente, essa é a verdade. E a minha deficiência no conhecimento de moral e exercer o moral, às vezes me diz assim: eu devia ter abandonado minha família, etc., e dedicar só à prática do bem. Mas eu vim a conhecer isso depois que eu já tinha os filhos. Ah, sim. Então, eu aceitei que aquilo foi uma experiência que passei pela minha vida e que, então, tenho que enfrentar. Porque, senão, eu vou cair na pergunta 165 do Livro dos Espíritos. Você tem coragem de lê-la? 165. 165, vamos lá, claro que sim. A doutrina espírita estudada assim joga uma responsabilidade notável em cima de nós. Por quê? Porque nós estamos num século de conhecimentos tão grande, tantas bibliotecas, tem televisão, transmissões eletrônicas para todo lado. Então, ou nós nos conscientizamos racionalmente que nós não podemos ter um espírito irracional. Matéria atrai matéria, na razão direta da massa, inversa do quadrado da distância. Tu acha que isso aí é um irracional que vai entender isso? Não, mas foi isso que fez a bomba atômica. Então é importante entender, ou nós estudamos, ou nós vamos reconhecer que depois de desencarnar nós estamos ainda primitivamente reconhecidos como seres
moralmente prejudicados. Prejudicado. Por isso também que a doutrina espírita, a primeira parte fala o que é Deus, o que é espírito, como é que eles fazem, como é que é a reencarnação, o mundo que existe do outro lado. Depois, na segunda parte, entra em detalhe como é que é a reencarnação e mais alguma coisa. E na terceira parte, em diante, até o fim, ele fala sobre A moral. moral. Por isso que o título é As Leis Morais. Morais. Vamos estudar? Vamos lá. Então vamos ver a 65. 165, não é isso? Vamos lá. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Após a morte, né? Perturbação após a morte. Após a morte, exato. Olha a resposta da espiritualidade. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ah, por favor, leia essa resposta toda. Ela, De por favor. novo, vamos lá. Então, a influência de conhecimento do espiritismo é muito importante. Por Isso. quê? Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Tem uma nota muito grande aí. É. Uma, duas, na terceira nota, você vê lá, aquela perturbação Isso. começa aí. Aham. Pula uma linha, na terceira linha. Nos casos, leia Tá. aí. Nos Completa casos, o seu ensinamento agora, meu irmão. Vai. isso. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Que também ele não sabe o que é. Mas estudando a doutrina espírita, vai ver que tem um capítulo próprio para isso. Ah, sim, não tem Bom, a acho menor que já dúvida. pregamos o que o tempo permite. Se você me permite, eu vou passar para você. Pois é, nós já estamos quase no final, no nosso Mas final. quem estiver ouvindo, diz, que pena, é isso que eu quero que seja. Eu sempre o digo, que pena. Tá certo? Então, pessoal, falou-se aqui em perispírito, não é isso? Só a título de... Vamos falar do perispírito na próxima reunião? Com certeza. Então, olha aqui, tem um livro sobre Dr. Zalmino Zimmermann, tá? Sobre perispírito. Ele é longo, tá certo? Ele tem quantas páginas? Mais ou menos. Vamos lá. 500 e tantas páginas, tá? Mas é pura sobre o que é o perispírito. Mas, infelizmente, pessoal, nós estamos no nosso final, tá certo? Do nosso programa, Gama, infelizmente. É o final do programa, da vida ainda não. Ainda falta muita coisa ainda. Deus tem sido tolerante com as minhas deficiências, meus irmãos. Isso eu digo a vocês. Porque eu tenho conhecimento que eu deveria ser muito mais perfeito. Porém, a imperfeição de terceiros ainda está sob minha responsabilidade em função de vidas passadas. Deus está muito generoso para comigo. Exato. Que o Senhor os abençoe. Então, oremos com confiança, pratiquemos a caridade. Sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza de que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. As suas considerações, Gama. Meus irmãos, a coisa mais importante para que você entenda a vida após a morte, entenda o seguinte: assim como você exige dos seus filhos que eles estudem para ter uma boa situação material na Terra, convença-se de que a vida continua. E mais, e acima de tudo, convença-se que fora da caridade não há salvação. Siga o caminho da caridade, porque ela leva à perfeição.
Até a próxima semana, pessoal. TVC, a TV do Correio da Manhã.